Bom dia a todos, obrigado pela presença. Então a ideia hoje aqui é debatermos um pouco pós-eleitoral, né? O que vem pela frente. Ninguém sabe nada, a gente vai tentar, quem disser que sabe está mentindo, fica esse primeiro disclaimer aí. Mas a gente vai tentar especular alguns cenários aí. Estou aqui com dois debatedores, professor Cláudio Couto da GV, professor André Freitas da Unicamp. E a ideia é eles fazerem uma exposição inicial aí, de uns 15, 20 minutos, é isso, cada um? Depois a gente abre aí para conversa, debate, etc. Quem quer começar? Cláudio, o professor Cláudio começa, depois André. Tá bom, vamos lá, por favor. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui, novamente. E, no espírito um pouco do novo governo, eu não preparei nada muito estruturado. Eu organizei alguns É falta de tópicos, educação, né? hoje preparado. Não pode. Né? E pretendo ter vários recursos ao longo dessa né? Mas eu, na verdade, levantei algumas questões, alguns tópicos que dentro desse período inicial do pós-eleição são temas que me parecem têm como aspectos que talvez sejam importantes para a gente tentar antecipar algo que está por vir aí para o próximo período. E digo tentar antecipar porque, evidentemente, ninguém aqui é futurólogo, né? Cientista político menos ainda, né? Cientista político é muito especializado em errar para prognóstico. Mas eu acho que nós temos alguns sinais de questões que indicam certas características desse governo que vai se formando que vão ser realmente, a meu ver, importantes para o próximo período. Acho que, primeiro de tudo, é dizer que a gente tem, nesse novo governo federal, um animal novo na política brasileira, né? Diferente de talvez tudo aquilo que nós tenhamos visto antes, né? E claro que, a começar, mas não se resumindo, ao próprio presidente, né? O presidente, primeiro, um presidente, e acho que esse termo tem que ser usado nesse caso, extremista. Eu não acho que necessariamente terá um governo extremista, mas eu acho que há um presidente extremista, cercado de alguns extremistas, e claramente um político marginal, né? No sentido que muito já se tem dito, de ser um presidente oriundo do baixo clero parlamentar, mas isso pode não querer dizer muita coisa, porque você pode ter gente do baixo clero, porém, vamos dizer assim, não sem perfil extremista, acho que essa é uma primeira coisa, e de alguma forma mais enfronhado no comportamento geral dos partidos, na condução das grandes questões. Se, por exemplo, alguém pega os padrões de votação na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos anos e tenta ver o comportamento do parlamentar, em caso do Bolsonaro, comparado ao seu partido, ele claramente era sempre um ponto distoante. Pelo menos no caso do PP, no longo período que permaneceu no PP, o PP ia para um lado, apoiou o governo Lula, o governo Dilma, ele claramente ia para o outro, construiu muito das suas condições, da sua imagem a partir daí. Fazer isso também já no governo Fernando Henrique, né? Nunca foi um parlamentar lá muito alinhado. Então, ser do baixo clero, vários do baixo clero votavam disciplinadamente. Bolsonaro não era isso, né? Tinha uma posição diferente. Segundo ponto, e aí não é uma novidade exatamente, mas eu acho que é interessante observar, a gente está diante de uma liderança carismática, né? É inegável isso, gostemos ou não, muitos de nós aqui imaginam, do tipo de carisma de que se trata. Ninguém é recebido da forma como ele era recebido nos aeroportos, é chamado de mito, causou o efeito, que, brincadeiras à parte, que causou no estádio no final de semana, se não se trata de uma liderança carismática, uma liderança percebida aí por uma grande parcela da população como dotada de carisma, com as consequências que isso traz, né? Agora, depois de um período razoável, né, claro, uma liderança carismática de direita, né, diferente do que a gente experimentou no período do Lula, né, diferente, não é uma liderança carismática de tipo formalista, mas já tivemos outros, né, o Jânio, por exemplo, podemos imaginar isso, né? Então, acho que essas são algumas questões que têm a ver muito com o perfil do presidente e que vão ser importantes para o que vem por aí. Um segundo ponto, e acho que esse tem sido talvez um dos temas mais discutidos, o primeiro já era bastante batido, é essa tentativa que ele vem indicando que pretende fazer, eu não sei até que ponto ele vai realmente com isso, de negociar com o Congresso à margem dos partidos, né, junto àquilo que se chama de bancadas transversais, alguns têm assim chamado, ou que a gente chamaria de bancadas parapartidárias ou bancárias temáticas, o nome que se queira dar isso, evangélica, da Bíblia, do boi,
eventualmente alguma outra que possa surgir, né? Essas três me parecem as mais importantes. Não é difícil entender por que ele sinaliza que vai fazer essa escolha. Acho que, claro, primeiro, por ser esse político marginal e não alinhado, né? Ou seja, para quem nunca deu muita importância para os partidos, talvez não faça muito sentido nesse momento dar, mas, claro, acho que algo que é mais importante do que especificamente essa preferência do presidente eleito, um momento de crise de legitimidade da política tradicional. Né? Essa percepção profundamente negativa que a sociedade tem da política tradicional, que explica não só a votação dele e a eleição dele, mas a eleição de outros países afora, governadores do Rio de Janeiro, governador de Minas Gerais, né, de uma série de parlamentares que se apresentavam na esteira desse seu discurso. Veja a grande votação da bancada do PSL, partido que foi o partido mais votado do país. Eu não estou nem dizendo da bancada, estou falando do número de votos mesmo. Tudo bem, teve aí alguns candidatos especialmente muito votados, o candidato a deputado do Rio de Janeiro, lá, agora esqueci o primeiro nome dele, o Negão, como ele chama, esqueci. Hélio Negão. Hélio Bolsonaro, mas que adota Hélio Negão também, né? O filho do Bolsonaro em São Paulo, né? E sem falar no nível estadual, a Janaína Pascoal conseguiu ter mais votos até do que o Eduardo Bolsonaro. Enfim, um partido que atraiu tantos votos por ser percebido como a opção do Bolsonaro, ou seja, como o anti-política tradicional. E desse ponto de vista, é condizente com aquilo que ele apresentou como expectativa, tentar negociar com aquilo que está fora da estrutura convencional, da estrutura tradicional. O problema é que essa estrutura da política tradicional continua presente, ela não saiu. Né? A gente teve um aumento da fragmentação no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. Ela deve se reduzir um pouco agora, a gente já começa a ver aí fusões partidárias, mas isso sobretudo em relação àqueles partidos nanicos, nada que vai exatamente alterar profundamente o quadro. A fragmentação vai continuar certamente sendo ainda a maior do mundo no Legislativo Nacional. Nega os partidos, mas vai ter que lidar com eles de alguma forma. Né? Até porque é o seguinte, esse discurso de negação do assim chamado presidencialismo de coalizão, é interessante como esse termo ganhou a boca do povo, né? Virou uma coisa de uso, depois da vulgarização da psicanálise, a gente tem a vulgarização da ciência política. Né? Enfim, ele não se trata de uma questão de escolha institucional, de escolha pessoal, é uma questão de estrutura institucional. Ou seja, vai ter que se lidar com a questão do presidencialismo de coalizão, vamos colocar assim, simplesmente pelo fato de você ter uma grande fragmentação no legislativo, o presidente tem recursos para lidar com isso, mas ele precisa necessariamente negociar com os partidos definem o funcionamento do legislativo, são cruciais, e não são cruciais só como agregadores de interesses. Né? Porque muitas vezes essa leitura de senso comum vê os partidos no máximo como agregadores de interesse. Né? Eles representam o seu eleitorado, ou representam interesses difusos na sociedade, os organizam e apresentam como demanda. É mais que isso. Né? Os partidos têm uma função organizacional, para além da sua questão interna, no funcionamento do Congresso, né? No funcionamento do Legislativo, definindo tudo aquilo que a gente aqui está farto de saber, que é, até por obra dessa carta, diga-se de passagem, né? Que é a questão de definir a pauta de votações, de organizar as comissões, de disciplinar os parlamentares e por aí vai. Ou seja, os partidos servem para isso. Eles podem agregar lá muitos interesses no sentido específico, mas eles organizam o processo e, portanto, não lhes reconhecer tende a dar errado. Né? É muito difícil que isso efetivamente funcione. Né? Se a gente quiser até, já que eu falei em agregação de interesses e um pouquinho mais longe, poderia dizer que no máximo essas bancadas transversais funcionam naquilo que a velha teoria do sistema chamava de articulação de interesses. Né? Não agrega, mas articula. E isso significa mais uma coisa, para além da questão da organização, elas só vão articular normalmente naquilo que lhes é peculiar. Né? Não vão articular, por exemplo, para votar em reforma da Previdência, para pegar uma questão crucial, para votar, enfim, outros problemas importantes, vários temas importantes que o próximo governo pretende levar adiante. Né? Não bastasse isso, uma das organizações cruciais, portanto, nesse processo, que poderia ser o partido do presidente, não porque ele garante maioria, mas porque ele poderia ser um artífice desse processo de organização, do processo de tomada de decisão no Congresso, é um partido recheado de neófitos. Né? O PSL, claro, ele deve crescer, é inevitável que cresça, me parece, mas
ele não é um partido que contenha lideranças lá muito capazes de organizar o processo decisório. Eu vou trazer uns números que eu, de segunda mão, não fui eu que evidentemente fiz a pesquisa, mas eu acho interessante. Uma matéria do El País, por exemplo, falou em 24 outsiders, numa bancada de 52. Ela não explicou o que são outsiders, então eu não vou considerar muito essa. Que dos 52, 38 nunca exerceram um cargo público eletivo. Isso dá 73% da bancada. 3 quartos da bancada. 9 exerceram, foram vereadores. E digamos, está numa Câmara como a de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Belo Horizonte, isso tem alguma importância, mas normalmente não é a mesma coisa que você atuar como congressista. 17% do partido, portanto, a gente chega aí a 90%. Do que sobrou, um foi deputado federal por 2 ocasiões, o Bivar, que é o presidente do PSL, por sinal, mas não é exatamente o deputado que vem de mandatos em sequência, e um outro foi deputado estadual. E 3 são deputados reeleitos de segundo mandato. Amigos de segunda viagem, nós podemos assim dizer, um deles o filho do presidente. Então, esse é o quadro do partido. Um partido que tem 3 quartos dos seus membros, partido do presidente, de neófitos totais, e o que sobra ou é pouco experiente ou, quando muito, tem experiência no nível subnacional, no nível local. Estou falando de vereador e deputado estadual. Bem, vai ser difícil. Ou seja, vai ser necessário buscar apoio de políticos mais experientes, que tenham o know-how efetivamente da política, a capacidade de articulação, o papel que muitas vezes era feito por lideranças do PMDB, MDB agora, mas antigamente PMDB, que sempre foi um partido curioso, né? Um partido de adesão, né? Adere a diferentes governos, com não exatamente um exemplo de republicanismo, né? Do que a gente pode imaginar, ok, faz parte do jogo, a maior parte desse partido de adesão não é mesmo, mas o PMDB sempre com uma característica diferente em relação aos outros, que é a seguinte: um partido que era dotado de lideranças que sabiam ter um comportamento institucional e conduzir o funcionamento das instituições quando isso era necessário. Imaginar o Renan Calheiros na presidência do Senado, ou o Jucá como liderança de governo, foi de todos praticamente, né? Isso é sempre lembrado, virou até uma coisa anedótica. Agora, ou o Sarney, se vocês quiserem, a gente está falando de lideranças, ou Temer, né? De lideranças que, tudo bem, pode ter 1000 problemas sobre vários aspectos, mas tem um know-how de operação institucional, e isso sempre foi muito importante. A gente enxerga nisso, claro, PSL não vou nem comentar, né, pelos dados que eu acabei de trazer, mas a gente tem dificuldades em enxergar isso naquele grande volume de partidos que podem vir a se constituir na base desse governo. PTB, PP, PR, talvez o PP um pouco mais, o DEM eventualmente, ou seja, é um governo que vai ter que buscar esses articuladores em outros lugares, que não naquilo que é o próprio core aí do presidente, embora um core num sentido muito peculiar, né? Porque esse PSL, acho que é importante dizer isso também, né? É um partido muito peculiar num outro sentido, né? Ele é um partido de aluguel, sempre foi. Aliás, a reportagem do El País até fala isso, né? É que ele alugou o partido ao Bolsonaro, o Bivar, mas é um partido de aluguel que foi hipertrofiado pela candidatura presidencial, né? Essa é uma novidade, né? A gente nunca teve um partido de aluguel que virou a segunda maior bancada e teve maior votação do legislativo. Né? Isso é realmente uma novidade, né? É diferente de falar do que era o PSL até 4 anos atrás, que foi na última eleição, que podia se servir, se prestar, melhor dizendo, a ser um partido veículo para um ou outro candidato, né? De vender tempo de televisão, aquela coisa, mas era só isso. Agora é muito mais, sem ter, entretanto, estrutura, trajetória ou mesmo expertise nos seus membros para conseguir fazer diferente. Né? Não bastasse isso, nós falamos de um governo aqui muito fragmentado naquilo que digamos, é o seu núcleo interno de funcionamento. Não só no executivo, mas, digamos, naquele grupo de indivíduos que vão cercar ali o presidente ou aqueles que irão, de alguma forma, influenciar nas tomadas de decisão do governo. Não tem tempo.
Mais 5 minutos, não, 5 minutos, mas a gente pode... Pequena tolerância. Acho Eu que não vou muito além disso. Não. Vamos considerar. Tá bom. Né? Uma outra coisa qual que é? A gente está falando de um governo que talvez possa ser entendido como se articulando ou se dividindo, como a gente fez, em 6 grupos de perfil distinto. Acho que isso é importante para entender como ele vai funcionar. Primeiro, o grupo econômico, o grupo dos economistas, vamos dizer assim, ou da equipe econômica, para usar uma expressão já bastante conhecida, liderado pelo Paulo Guedes, nesse super ministério, né, que funciona como um grande guarda-chuva centralizador. A gente reedita aí uma coisa que foi tentada no governo Collor, é bom lembrar disso, com a Zélia lá no Ministério da Economia. Mas, por outro lado, com uma equipe econômica tremendamente homogênea, do ponto de vista das suas posições, do ponto de vista do seu entendimento. Digamos que é claramente uma comunidade epistêmica bem resolvida internamente. Né? Esse governo, essa equipe econômica, claramente é isso. Agora, com aquela cabeça de economista quando lida com política, e o Paulo Guedes em particular. Né? Chamaria atenção para 2 coisas aqui, ilustrativas, a meu ver, de o que podem vir a ser dificuldades. Uma delas, eu até devia ter pego a citação, deixa eu ver se eu puxo ela aqui, né? Acho que dá tempo, porque eu faço questão de ler esse negócio, porque é realmente um negócio inacreditável. Né? Estou lendo o lugar errado. O Paulo Guedes, né? Para quem, alguém leu aqui o perfil dele da Piauí? Sim. Né? Eu acho que é uma coisa muito interessante. Quer ver? Deixa eu puxar aqui o perfil, porque eu tenho ele aqui. Eu fiz questão de escanear esse negócio. Né? Onde está? Aqui. Né? Tem uma frase dele na Piauí que eu acho que é emblemática. Ele diz assim: percebi que havia uma mancha terrível sobre mim. Aí eu comecei a ver que a política é uma ferramenta suja nas mãos dos menos aptos. É assim que ele vê a política. A política é coisa feita pelos menos aptos. A gente sabe quem são os aptos. São os economistas. Né? Ele em particular. E não são todos os economistas. Os que fazem política, não. Talvez ele. E a gente viu recentemente aquela situação desconfortável entre ele e o Onyx Lorenzoni, com referência a como se vai discutir a reforma da Previdência. Que, cá entre nós, ela e várias outras medidas precisam passar pelo Congresso. Então, daí deve vir chuvas e trovoadas. Porque como é que esse governo vai propor coisas com essa dificuldade de entender a necessidade de, sim, negociar, né, conceder e tudo mais. Eu acho que esse é um problema. Mas, do ponto de vista da homogeneidade, acho que a coisa está garantida. Segundo grupo, os militares. Né? São 7 ministros, além de gente no segundo escalão, inclusive um nomeado recentemente pelo Moro, que foi candidato a governador lá no Ceará pelo PSDB, para a Secretaria de Segurança Nacional. Militares em algum sentido, né? Ou militares que estão na reserva, mas tinham alta patente, os generais, né? Gabinete de Segurança Nacional, General Heleno, General do Exército, Fernando Azevedo Silva na Defesa, só para ver aqui. Santos Cruz na Secretaria de Governo, que a gente não sabe bem o que vai fazer ainda, que vai negociar com o Congresso, deve ser engraçado, né? Alguém mencionou para mim que talvez a ideia seja, vai negociar com o Nix, começa a pedir o que não deve, o Nix fala, por favor, resolve essa parte com o general. Né? Pode ser isso, né? O capitão Tarcísio Gomes na Infraestrutura, o capitão Rosário na CGU, interessante, na CGU você tem mais um militar, um almirante nas Minas e Energia, um tenente-coronel que vai ser nosso chefe na Ciência e Tecnologia, o astronauta, e o general Guilherme Teófilo, né, esse que eu mencionei no segundo escalão, fora outros que a gente talvez não esteja localizando, que certamente vai ter mais no governo. Ou seja, deve ter um na comunicação, na publicidade, Floriano, general Floriano. É um bom nome. Governo Peixoto. Exatamente. Cuidando da publicidade do governo. Ainda não está, mas já está quase certo? Deve ser, quase deve certo. Ser, né? Bem, dá para colocar na conta. Bem, mas isso... Agora, os militares, né, a gente vê isso, claro, isso é uma característica, isso é uma novidade num governo com tantos militares fora do regime militar, claro que por outros caminhos, embora me pareça que os militares talvez sejam, num certo sentido, por um governo de um presidente com aquelas características que eu falei, e de uma certa luta em política que lhe acompanha, os militares podem ser, ironicamente, um cerne de racionalidade, né, aqueles que falam, olha, presidente, devagar. Ou seja, eles têm uma percepção, me parece, pelo menos os militares de alta patente, de uma certa responsabilidade nacional que pode funcionar, por incrível que pareça, como um freio de contenção, né, para esse governo.
Bem, um terceiro grupo, que é político-partidário, que a gente não sabe ainda como vai se resolver. Já tem aí ministros do DEM, ministros do PSL, 2 do PSL, 3 do DEM, mais o Osmar Terra, né, do MDB, mais alguma coisa que pode surgir, mas é muito pouco. Todos os estudos aí de relações executivo-legislativo que levam, por exemplo, em consideração taxa de coalescência, eu quero ver o que o Carlos Pereira vai dizer agora sobre isso aqui, né? A taxa de coalescência desse governo, né? Não é, Roger? Bem, há um quarto núcleo ideológico, né? Eu vou chamar de ideológico, embora isso seja estranho, mas gente que está ali basicamente por professar certas crenças, né? Estou pensando basicamente, ou que se credenciou a partir desse momento, homens do Olavo de Carvalho, a gente poderia dizer, ou talvez homens do presidente, o Ernesto Araújo, não preciso nem explicar, é autoexplicativo, e o Ricardo Vélez Rodrigues na educação, né? Eles não têm outras credenciais, quer dizer, você pega, se a gente estivesse falando de corporação militar, mais ou menos como você pegar um tenente-coronel e guindar a condição de, né, comandante-geral do Exército, ou ministro da Defesa. De repente você pega um cara que acabou de entrar na condição de embaixador e, pum, transforma em chanceler. Isso já está gerando problemas, né, no interior do Itamaraty. Já existem aí, inclusive, as trocas de mensagens no WhatsApp entre diplomatas, tirando sarro do cara, xingando, falando mil coisas, enfim. E o Ricardo Vélez Rodrigues na educação também já deu mostras daquilo que veio. Que duvido que vão ser pessoas, claro, se você dá para um chanceler a tarefa que ele tem de fazer a política externa do país, isso vai ter consequências, mas não sei se tem ascendência sobre o governo, acho difícil. Um outro grupo que eu estou chamando de jurídico técnico, né? Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que é um funcionário de carreira, o André Luiz Mendonça da AGU também, e o Sérgio Moro, que acho que é um caso à parte. Eu vou voltar a ele no final. Né? Que já se disse um técnico, né? Está lá para conta, mas a gente não acredita nisso. Né? Não me parece que ele fosse um juiz técnico, não creio que vai ser um ministro técnico. Né? Acho que é um pouco difícil imaginar isso. E, finalmente, o grupo que, para mim, é o mais peculiar mesmo de todos, pelo menos em plano nacional, isso é um fato inaudito no Brasil, em termos de política nacional, pelo menos, o grupo familiar. Né? Nós nunca vimos um governo em que a família tivesse tanta influência, pelo menos no processo formativo do governo, na campanha até talvez compreensível, mas muito grande, maior até do que a gente costuma ver, mas no próprio processo formativo de indicação de ministros, de se pronunciar sobre políticas que o governo vai ter, né? O filho aqui de São Paulo, né? Que já foi aos Estados Unidos falar da questão da embaixada em Israel, que, enfim, já se pronunciou sobre a reforma da Previdência, tudo bem que não é deputado, faz sentido, mas entrando muito mais fortemente na discussão do tema do que seria esperado, enfim. São os Kennedys brasileiros. Cada um. Você falando do destino deles. Eu também espero que não, viu? Para o meu próprio bem-estar. Eu lembro quando o Roberto Jefferson causou, eu dizia, cada país tem o Jefferson que merece. Isso, né? agora são os Kennedys, o clã, nosso clã é os Bolsonaro, de Bolsonaros, né? Pois é. Câmara dos Procurador-geral, bem. Pois é, mas você até tem esse caso nos Estados Unidos, né? Entre nós, há um certo tempo. Mas os Bush é diferente, né? Os Bush, você tem uma questão de sucessão, né? De filho que é governador aqui, daqui a pouco ele... Mas alguém que é governador de um estado importante dos Estados Unidos, como a Flórida, por exemplo, ou o Texas, faz sentido se credenciar à presidência. Agora, quando você elege seus filhos, eles são deputado federal de segunda viagem, senador de primeira viagem, e começa a ter tanta influência no governo, me parece um fato, eu não sei no que isso vai dar agora, e pelo jeito fortemente ideológico, sobretudo o daqui de São Paulo. Bem, isso dito, eu vou concluir, eu já estourei meu tempo, né? O que aparece talvez como elementos, digamos, centrais daquilo que vai ser esse governo? Eu diria que são 3. Um primeiro, liberalismo econômico, ou neoliberalismo econômico, se alguém preferir assim, né? Um ultraliberalismo ou mercadismo, né? Se a gente isola isso de outras preocupações liberais que não me parece são muito fortes nesse governo, liberalismo político, por exemplo. Por isso que eu estou falando em econômico. No caso do Bolsonaro, parece uma convicção recente, convicções recentes às vezes mudam. Não quero dizer também que as convicções anteriores fossem necessariamente muito sólidas, né? mas ele sempre foi um nacionalista. Mas será que ele era um nacionalista consistente? Ou será que ele, digamos, ia de acordo com a maré? Assim como
o liberalismo dele parece pouco consciente agora, talvez as suas posições anteriores, e até se explicando pela sua condição de representante corporativo, né, do baixo oficialato militar e por aí vai, explique um pouco disso. Né? Claro, né, se é adesão fácil, o descarte talvez seja também, não sei, é uma questão a ver. Né? Só para comparar, né, ele parece muito mais aderente a certos valores, não na questão econômica, e preconceitos do que propriamente a convicções bem estruturadas sobre vários temas. Né? Isso não necessariamente é ruim, veja-se o caso da Dilma, que tinha convicção absoluta sobre tudo. Né? E não necessariamente isso me parece funcionou muito bem. Deu no que né? deu. Deu no que deu. Né? Certeza demais. Aquela frase do Toffoli comparando o Toffoli e a Dilma, né? A diferença é que a Dilma tinha muita certeza e o Lula tinha muitas dúvidas. O Lula tinha muitas dúvidas e a Dilma não tinha nenhuma. Não lembro exatamente como foi a frase dele, mas, ou seja, precisa ver como é que o Bolsonaro é em relação à economia, pelo menos. Acho que em outros pontos ele talvez tenha convicções mais fortes. E me parece que esses militares, e aí o núcleo militar é importante, esses sim, dessa nova geração, não são militares alagais. Estamos falando de militares que têm posições mais liberais mesmo de economia do que eram no passado. Isso pode ser também um elemento que, vamos dizer, dê uma certa resiliência dentro do governo a posições desse tipo. Segunda questão, segundo eixo aí, me parece, de posições desse governo, algo que eu estou chamando não de conservadorismo, mas de reacionarismo moral. Eu acho que conservadorismo é pouco aqui, porque a gente está falando de um governo que está, de alguma forma, querendo retroceder em questões que já estavam dadas como postas, né, em várias questões. Isso é muito mais, vamos dizer, esse discurso raivoso contra o feminismo, para dar um exemplo, isso não é conservadorismo, isso é uma postura reacionária mesmo. Pô, o feminismo já está aí desde os anos 60, gente, por baixo. Mas agora você vai falar que precisa voltar atrás, que isso não vai ser feito? O que isso significa? Agora, me parece que o ponto deles é forte aonde? Nas políticas culturais, naquilo que se pode chamar, e vem sendo chamado mesmo, de guerra cultural. Não é à toa a nomeação, veja curioso, não só do ministro da Educação, é esperado aí, escola sem partido, tudo mais que a gente sabe, mas até mesmo a política externa. Né? Esse ministro das Relações Exteriores é alguém com um discurso muito forte nessa área, e acho que essa tende a ser uma posição forte desse governo. Né? Agora, sem muita clareza com relação às políticas públicas efetivas para essas áreas. Tá bom, o que a gente vai fazer para negociar acordos comerciais? Essa é a questão. Né? Não é tanto, né, se há um globalismo ou climatismo, ou coisa do tipo. Né? Questões práticas. E na educação? Ok, como é que a gente vai reduzir a evasão? Digamos, acabando com a doutrinação comunista nas escolas? É isso que vai reduzir a evasão? Que vai fazer com que o ensino médio seja concluído, que a gente suba na nota do PISA? Não me parece que esse é o ponto. E, finalmente, o último ponto. Um autoritarismo social e jurídico. Né? O que eu estou querendo dizer isso? Acho que mais do que um autoritarismo político-institucional, digamos, um governo que caminha no sentido de fechar as instituições, o que eu não acho que é para se descartar por completo, mas ao estilo de um chavismo de direita ou algo do tipo, o que a gente deve ter aí sim, muito claramente, é um autoritarismo em relação à sociedade civil. Né? A relação com os movimentos sociais, né? O desmantelamento do Ministério do Trabalho acho que aponta nessa direção, né? Os sindicatos já vêm sendo fragilizados, mais algo nessa linha, mas também a relação com o movimento de trabalhadores sem terra, com movimentos sociais de direitos humanos, a ideia de acabar com todo o ativismo, ou seja, é um governo que ou vai sufocar financeiramente movimentos que dependiam de algum tipo de recurso público, ou vai simplesmente tornar as questões completamente desimportantes, como, por exemplo, a relação desse governo com a questão indígena. Né? Quando ele responde, falou ontem, se não me engano isso, para onde vai a FUNAI? A FUNAI vai para algum lugar. A gente pode imaginar que lugar ele está imaginando. Né? Quer dizer, tanto faz para onde vai a FUNAI, isso não tem importância alguma, essa é a questão, é um desprezo completo. Eu acho que isso não vai valer só para os índios, isso deve se aplicar, e aí que eu estou localizando, e fora a questão repressiva, né? Movimentos que põem a cabeça para fora devem ser reprimidos sem muita dó, política ambiental com muita leniência, e aí é que eu acho que entra também o papel do ministro Sérgio Moro, que eu acho que é mais do que técnico, apenas no sentido posto até agora. O que foi o Moro no combate contra a corrupção no Ministério, na Corte de Curitiba? Né? Ele foi um juiz que pautou o seu combate à corrupção por saber trabalhar muito bem com o limite da legalidade, ou um pouco para além do limite da legalidade, lançar a mão de uma certa excepcionalidade jurídica. Me parece que é para isso que ele vai para o governo.
levando para o governo essa técnica, esse know-how, o know-how de como conseguir trabalhar com a exceção jurídica, né? E para um governo que pretende lidar com a sociedade dessa maneira, lidar com movimentos sociais, com direitos em alguma medida tidos até então como assegurados, como algo que não merece muita atenção, que pretende estimular o uso da repressão como forma de combater a criminalidade sem muitas peias, eu creio que esse tipo de conhecimento, esse tipo de know-how vai ser importante. É isso. Obrigado. Desculpa pelo tempo. Não, foi Desculpa, ótimo. André. Obrigado, valeu, obrigado. André, por favor. Eu queria ligar o Data Show. Também. É bem sintomático que os únicos ministérios que ele não definiu ainda, meio ambiente, direitos humanos e não sabe fazer com a FUNAI. São as três áreas que faltam. Deve vir com a cidadania. Não, vai ter um ministério à parte. Vai ter mesmo? Vai. São as três áreas que faltam definir, direitos humanos, meio ambiente, as três áreas que A expressam. cidadania vai pegar o quê? É bolsa de desenvolvimento social, cultura, esporte. Não faria nesse sentido, não está aí, né? Pela lógica dele. Mas inicialmente estaria. Até trabalho, né? Inicialmente estaria. Mas ele Então vai pegar a economia solidária. Bem como ele recua muito. Tudo bem. Mas ele já. Acho que essa não recua mais, não. Ele já ouviu tantas vezes. Estou na frente de alguém? Não. Senta aí. Bom, queria começar agradecendo o convite, fico super honrada sempre quando eu estou aqui nessa posição, nessa casa. Bom, como você já bem falou, qualquer pessoa que diga que sabe alguma coisa sobre o que vai acontecer nesse governo provavelmente está enganada. Não tenho nenhuma certeza sobre qual vai ser a capacidade do governo de articulação, é basicamente sobre isso que eu vou falar, capacidade de articulação com o legislativo, e eu tenho a sensação de que o que está se instalando é um quadro de dissenso extremo, assim, né? E aí por isso essa palavra e não outra. E aí eu vou um pouco tentar desenhar, a partir do que a gente conhece sobre presidencialismo de coalizão, quais são as dificuldades que eu imagino que vão aparecer aí para o novo governo. Bom, eu vou começar fazendo uma volta no tempo, eu vou lá para 78, lá no Lins. O Lins foi, enfim, muito criticado pela literatura do presidencialismo de coalizão, do qual eu me sinto parte, mas o Lins lembra de algumas coisas que talvez fosse bom lembrar ao próximo governo. O argumento principal do Lins lá no artigo dele de 78, que compara presidencialismos e parlamentarismos, é que presidencialismos seriam estariam mais sujeitos à paralisia decisória e teriam, comparados com o parlamentarismo, menor capacidade de administrar o conflito e, com isso, garantir a estabilidade da democracia. Os motivos que o Lins elenca para essa menor capacidade do presidencialismo em gerenciar o conflito entre executivo e legislativo são que o chefe do executivo nem sempre tem um partido com maioria no legislativo, que a relação entre os dois poderes se daria a partir de um jogo de soma zero. Então, o que o presidente aprova não está, ele está indisponível para o Congresso, então você teria ali um conflito entre duas agendas diferentes. O Lins alerta para o fato que, em sistemas presidencialistas, presidentes tendem a superdimensionar o poder que eles têm. Isso está relacionado com a legitimidade das urnas, né? Alguém eleito pela maioria do país tende a superestimar a capacidade o poder que ele tem na relação com o Congresso, né? Ele seria o legítimo representante da nação, que recebeu uma quantidade de votos enorme para chegar no cargo, né? Então, as eleições teriam ali um caráter plebiscitário, né? A favor ou contra um dado candidato. Então, quando a população elege aquele candidato, porque a população, na maioria, é a favor daquelas ideias
Isso faz com que o presidente superdimensione seu poder político, sua legitimidade na relação com o legislativo. Esse conjunto de fatores levaria a um conflito entre executivo e legislativo, e esse conflito poderia ter como consequência a paralisia decisória, né? O que o Fernando Limonge e a Argelina Figueiredo mostram, quando eles inauguram a literatura de presidencialismo de coalizão, é que existem mecanismos que possibilitam a coordenação desses dois poderes. Então, diferente do que o Lins fala, embora seja um fato que presidentes tendem a ser minoritários em sistemas multipartidários, existem mecanismos institucionais que facilitam o processo de coordenação entre legislativo e executivo, e esses mecanismos teriam basicamente duas bases. Eu vou chegar nisso daqui a pouco, mas a chave para essa coordenação está no fato de que os líderes partidários têm uma série de recursos que permitem a eles coordenarem as bancadas. Bom, isso faz com que o jogo não seja um jogo de soma zero. Na medida em que os líderes partidários têm recursos para coordenar suas bancadas, na medida em que se forma uma coalizão, os partidos que estão no legislativo também estão no executivo e, portanto, têm interesses compartilhados no sucesso do executivo. Então, a questão, no fundo, ela é bastante simples. E aí eu acho que eu não precisava falar, talvez não precisasse destacar isso, mas eu vou fazer questão de destacar, né? O executivo e o legislativo têm funções sobrepostas, né? O executivo não é capaz de fazer nada sem a anuência do legislativo. E não se faz nada no legislativo sem a maioria dos votos. É simples como isso. Quais bases vão se dar a coordenação? Isso é uma questão que a gente pode discutir. Mas a coisa é que precisa de coordenação, porque a gente não está falando de reunir duas pessoas, né? Assim, qualquer um de nós já passou por uma situação que precisava decidir com 10 pessoas fazer alguma coisa. Isso já é difícil. Imagina com 513. E é óbvio que a maioria das nossas decisões, em geral, normalmente não são nem não tem 1/10 de complexidade do que tem uma grande reforma, uma reforma da Previdência, por exemplo. Ou a grande maioria das decisões que são tomadas no Legislativo, mesmo as mais simples, eventualmente tem alguma característica multidimensional que faz com que os interesses, né, que os meus interesses não possam só ser repartidos em temáticas específicas, né? E eu volto nisso daqui a pouco. Bom, coordenação ou gerenciamento do dissenso envolve facilitado ou dificultado a partir de 4 fatores, essencialmente. A gente pode pensar em outros, mas vou pensar em 4 fatores essencialmente. Número de atores envolvidos, né? Se são muitos ou se são poucos atores envolvidos. O posicionamento dos atores na estrutura de poder, então, o quão centralizado ou descentralizado é o poder político, né? Qual a capacidade que esses atores têm de induzir a cooperação dos demais atores. As diferenças em termos de preferências, né? Se a gente concorda mais ou discorda mais, isso torna o processo mais simples ou mais complicado. E a confiança que eu tenho que o acordo que a gente firmar vai ser cumprido no futuro. O número de atores e as diferenças em termos de preferências, quando a gente pensa em relação entre executivo e legislativo, é dado de forma externa, é dado pelo eleitor, né? O eleitor vota e decide o número de partidos que vão estar no legislativo, o eleitor vota e decide se vai colocar um presidente extremista na presidente e compor o Congresso da maneira como ele decide. O posicionamento dos atores está dado pelas regras que existem, já estão postas, né? Podem ser modificadas sem dúvida nenhuma, só precisa de maioria no legislativo, mas por hora as regras são as mesmas das regras de outros governos. E a confiança se dá a partir da construção de uma certa reputação, né? Então, a importância das pessoas, das figuras que o Cláudio chama a atenção dentro do PMDB, Romero Jucá, o Sarney, o Renan, não é dada simplesmente pelo fato
deles serem, né? Assim, é dada porque eles estão lá no Legislativo há uma centena de anos, e há uma centena de anos eles vêm fazendo acordo e cumprindo ou não esses acordos, e os políticos, o conjunto dos parlamentares, deposita neles uma certa expectativa. Tem uma certa expectativa sobre a reputação deles, né? Sobre a capacidade que eles têm de fazerem o acordo que está sendo proposto ser cumprido no futuro. Bom, esse é um esboço do dissenso, né? A Câmara dos Deputados é a mais fragmentada do mundo, não tem nem comparação com nenhum outro país, é mais que o dobro do segundo país mais fragmentado em termos de partidos efetivos. Né? Você tem lá 30 partidos na Câmara, 16 partidos efetivos, os maiores partidos têm 50 cadeiras, ou seja, mais ou menos 11% das cadeiras, e o centro, que tem um papel, centro não chama centro por acaso, né? O centro que tem essa capacidade de estar próximo tanto da direita quanto da esquerda e facilitar esse processo de negociação, se esfacelou. No Senado, o que... deixa eu tirar esse... No Senado o quadro não é diferente. Aqui talvez aqui a dificuldade é maior, certo? O Senado tem um sistema eleitoral que devia evitar a fragmentação excessiva, né? Ele é desenhado para que essa casa seja um pouco mais conservadora em diversas questões, não só em temas, mas também em outras, também do ponto de vista da permanência dos partidos e dos atores, etc. O Senado também está, enfim, tem 22 partidos, o que seria um absurdo na Câmara, o Senado é ainda maior, 14 partidos efetivos, o maior partido tem 11 cadeiras, 13% do Senado, e aqui também o centro se esfacelou. Várias das figuras que tradicionalmente apoiariam as negociações dentro do Senado não se reelegeram. Não estou falando só de figuras envolvidas necessariamente com a Lava Jato, os escândalos, mas, por exemplo, Cristóvão Buarque, o próprio Suplicy, embora o Suplicy tenha aí um envolvimento indireto, me parece muito preocupante um Senado despojado completamente das lideranças tradicionais. Do ponto de vista da coordenação, de novo, porque coordenar exige uma certa reputação nas negociações, o que esses atores novos não têm. Aqui, só para a gente ter uma visão impressionista, né, do que é esse quadro novo, que qualquer presidente que viesse teria que enfrentar, da dificuldade posta nesse quadro novo, basta comparar aqui as bancadas do DEM, PSDB, do próprio PMDB com a bancada de 98. Né, esses três partidos juntos tinham praticamente a maioria das cadeiras em 98, e no atual quadro a maioria das cadeiras exige uma composição entre 13 e 15 partidos. Estou excluindo aqui os partidos que eu imagino que não vão entrar, PT, 13 partidos se o PSDB decidir aderir ao governo, 15 partidos se o PSDB decidir não aderir. Fazendo uma conta bem boba, 13 se o PSDB aderir, que ele tem ali um número de cadeiras razoável, e não vai precisar pegar os caras que têm 2 cadeiras, 1 cadeira. No Senado, a composição da coalizão chega literalmente a pessoas que têm 1 cadeira. É um quadro de fragmentação. Isso é a Câmara, mas eu tenho depois os dados do Senado, se vocês quiserem eu mostro. Porque os dados da Câmara são realmente impressionantes, né? Mas aqui eu estou considerando, inclusive, a composição Câmara e Senado, na maioria. Então, por exemplo, o Avante, que não entraria na coalizão da Câmara, como tem 2 senadores, acaba entrando, porque aí ele compõe nas 2 casas, e aí fecha essa maioria aí em torno de 15 partidos, supondo que o PSDB não vai aderir ao governo, 13 se o PSDB aderir. Um outro ponto que o Cláudio também já chamou a atenção aqui é a taxa de renovação do Legislativo. A Câmara tem 47% de parlamentares novos, esses dados são da Câmara, da própria Câmara. Aqui não está considerado nenhum parlamentar que tenha tido mandato por pelo menos um dia.
Então, assim, se você foi deputado pelo menos um dia, você não está nessa conta. Então, essa renovação são novos. O Aécio, por exemplo, não está nessa conta. Acho que o mais impressionante é que esses dados também da Câmara, 22% não ocuparam nenhum cargo eletivo. Em 2014 eram 5%. Isso é, então, o número de novos atores é avassalador. Qualquer outro cenário, em qualquer outra legislatura, se você me perguntasse, né, não sei se as pessoas responderiam de outro jeito, qual vai ser o papel dos novos atores, eu ia falar, nenhum, vão se adaptar à estrutura já existente. Nesse número eles fazem ruído, né? Eles atrapalham a estrutura existente. Para além disso, o Cláudio chama bastante atenção. Grande parte desses novos atores está dentro do próprio partido do presidente. No Senado, das 54 cadeiras em disputa, só 8 foram reeleitos, 85% de renovação, considerando essa taxa, e 20 dos novos senadores, 34% dos eleitos, são novos atores também. Gente que nunca ocupou cargo eletivo antes. Bom, como eles vão se organizar, se eles vão entrar no jogo político tradicional, se eles vão seguir suas bancadas de partido, se eles vão ser parlamentares deles mesmos, é uma questão que não tem como ser respondida nesse momento, mas é uma das preocupações que eu tenho e que eu acho que o novo governo deveria ter, se ele está preocupado em aprovar alguma coisa dentro do legislativo. Então, do ponto de vista da distribuição das preferências, aqui pegando dados do survey do Timothy Power do César Zucco, a distribuição da Câmara ficou mais ou menos assim, né? Uma diminuição significativa nos partidos de centro e um aumento significativo nos partidos de direita. E aí a gente pode pensar que tem um caminho, dado que o Bolsonaro está alinhado com parte desses parlamentares da direita, e aí eu concordo, talvez no que o Cláudio chamou de reacionarismo moral, acho que tem um certo alinhamento, talvez aqui alguma facilidade de aprovação de temas relacionados, né, a esse reacionarismo, né? Então, mudança na legislação sobre maioridade penal, enfim, abrir possibilidades para um maior aprisionamento, coisas desse tipo, talvez tenham um caminho relativamente fácil, mas a ver, né? Também fácil no Congresso nunca pode ser fácil. Diferente, por exemplo, de outras medidas como a reforma da Previdência, a reforma, eu não acho que nesse cenário o liberalismo econômico esteja na pauta desse conjunto de parlamentares da direita com quem o Bolsonaro comporia mais facilmente. Bom, então, aqui tem que chamar a atenção para o fato que o jogo não se dá entre direita e esquerda necessariamente, né? Então, se é possível esperar um certo alinhamento num conjunto de pautas securitizadoras, da ordem da moral, por outro, o Congresso ele tem uma característica, as políticas discutidas no Congresso têm como característica a multidimensionalidade. Essa é uma das vantagens do presidencialismo de coalizão, né? Ele reduz o número de dimensões que estão postas nas discussões em cada política, né? Basicamente, quando a gente analisa o Congresso a partir da dimensionalidade, você vê que tem uma concentração em dois polos, governo e oposição, e que outras dimensões da política pública acabam se esvaziando. Ele vai ter que tratar com isso. O simples tratamento com bancadas suprapartidárias dificilmente lida com essa questão, porque também, como o Cláudio chamou a atenção, as bancadas têm interesses específicos e atuam, se articulam em torno desses interesses específicos, né? E os interesses são muito limitados, né? Não dá para governar só fazendo política para a agricultura na pauta da moral evangélicos e na pauta
do desarmamento. Né? Depois que você aprovou essas medidas, é uma vez só. Né? Vão precisar haver outras medidas. Né? O que o Fernando e a Argelina mostram lá no trabalho dele, que esse processo de coordenação em duas bases, né, com base nos poderes do presidente, que tem muitos recursos à sua disposição, com base nos poderes dos líderes partidários, que possibilita a formação da coalizão e a coordenação do legislativo, basicamente afeta o posicionamento dos atores, né, distribui o poder para um certo conjunto de atores, limitando a maior parte do conjunto de atores dentro do legislativo. Ele limita os atores que você tem que conversar, né? Então, ao invés de ter que conversar com 30 partidos, o Bolsonaro passa a ter que conversar com 14, o que já seria dificílimo, mas, enfim, ainda assim é melhor do que com 30. Ele reduz o número de preferências em questão, porque também reduz o número de atores. E na relação repetida dessas coisas, você gera confiança, reputação de que esses acordos vão ser cumpridos. Nenhuma dessas questões está posta quando você substitui os atores partido por bancadas suprapartidárias. O que eu estou querendo chamar a atenção é que essa ideia de que... Aqui tem duas coisas, na verdade, que precisa chamar a atenção. Bom, o Bolsonaro aponta como o maior dos males do Brasil o presidencialismo de coalizão. Né? Tudo que deu errado, acho que ele falou isso ontem. Eu não vou fazer desse mesmo jeito, porque tudo que deu errado no Brasil é culpa do presidencialismo de coalizão. Então, ele está substituindo o que seria os partidos políticos na montagem do governo por bancadas suprapartidárias, técnicos e assim vai, ou qualquer outro nome que ele queira dar para isso. Mas os atores são os mesmos, certo? O legislativo continua tendo partidos. Nas bancadas suprapartidárias tem pessoas que estão dentro de partidos. A simples substituição de uma coisa por outra não tira do jogo o conjunto de atores que, em teoria, foi quem causou as mazelas do país. Os partidos não existem sem as pessoas que estão dentro deles. O conjunto de parlamentares que ele está procurando atender, quando olha para as bancadas suprapartidárias, são os mesmos, exatamente o mesmo conjunto de parlamentares que está dentro dos partidos. Lidar com partidos ou com bancada não resolve o problema inicial, que são as mazelas do presidencialismo de coalizão. De um lado. De outro, você retirou do processo de coordenação qualquer mecanismo de indução do comportamento. Então, as bancadas suprapartidárias não têm mecanismos para induzir as pessoas que estão dentro delas a cumprirem os acordos, diferentes dos partidos que têm uma série de mecanismos institucionais. Também, se os partidos quiserem usar esses mecanismos institucionais para deter certos comportamentos das bancadas suprapartidárias, eles têm todo um conjunto enorme de mecanismos à disposição. Então, ele está retirando da jogada todos os mecanismos de coordenação, está colocando um ator, em teoria, diferente, que na verdade é igual, que não tem nenhuma diferença, porque o conjunto do que os partidos decidem é o que o conjunto dos membros decide. E eu ia falar um pouco sobre os ministérios, mas acho que o Cláudio falou muito bem sobre isso, e eu acho que o meu tempo já estourou bastante. Não. Não? Tem mais se quiser mais uns 5 minutos aí. 5 minutos? Tá. Então tá. Na verdade estourou, mas como o do Cláudio estourou também, equânime, equilibrado aqui. Tá bom. Justo. Então eu vou só levantar um outro problema de coordenação que está dentro do próprio Poder Executivo. Então, assim, o Cláudio levanta 6 grupos. Eu acho que eu só tiraria o grupo familiar, porque eu acho que ele está nos antimarxismo globalista, sei lá, se você quiser colocar nos ideológicos. Exatamente. Não são qualquer ideológico, mas são ideológicos específicos. Me parece que dentro do próprio desenho do Executivo, e aí a começar pela grande autonomia que está sendo dada aos 2 superministros, né? Aqueles que não se pode demitir, né? O ministro da Economia, o Guedes, e o Moro na Justiça. E
do outro conjunto aí, os militares, porque eu acho que os antiglobalistas, os antimarxistas globalistas são mais fáceis de serem retirados da jogada, porque ninguém vai muito se opor à retirada deles, desde que não seja alguém muito progressista que assuma no lugar. Mas se a gente pensa a partir do próprio exemplo do executivo, você tem de um lado um economista bastante radical nas suas posturas, ele não é um neoliberal qualquer, né? Talvez ele seja o extremo do neoliberalismo, embora a gente não saiba exatamente o que ele está propondo, ele fala muitas vezes em coisas muito enfáticas, né? Uma reforma da Previdência avassaladora, que ontem o Bolsonaro já disse que vai ser só, vamos por partes. Uma outra, ele também deu uma declaração de que os gastos vão ser todos cortados. Ok, e como é que fica com os militares, que por outro lado querem reativar o programa do submarino nuclear? Cortar gasto com uma ideia de uma infraestrutura estratégica, etc., não são coisas que estão exatamente na mesma linha, de um lado. Também as propostas do Moro exigem uma quantidade expressiva de investimentos, né? Ele está falando de combate ao crime organizado, instituindo algo próximo ao que se tem nos Estados Unidos. O que ele falou mais claramente, pelo menos do que eu vi, foi um programa efetivo de proteção de testemunhas. Isso custa dinheiro. Não é só uma questão de aprovar dentro do Legislativo, também tem um problema de coordenação dentro do próprio Executivo. E aqui a ideia de que esses ministros, o Moro e o Guedes especialmente, não podem ser demitidos, torna a solução de conflitos bastante difícil. Então, o quadro geral, e aí indo para as minhas conclusões, né, as minhas desconfianças nesse cenário novo que se apresenta, assim, eu tenho a impressão de uma completa descoordenação. Não descarto aqui a possibilidade de um aprendizado. Todos os nossos presidentes, sem exceção, Fernando Henrique e Lula, os dois mais bem-sucedidos que a gente teve, aprenderam. Montaram uma coalizão ali em janeiro e ali para abril reformularam a coalizão, aumentando o número de partidos dentro dela, aumentando a maioria que eles tinham no legislativo. Assim, o Bolsonaro ainda pode mudar de ideia, ainda pode resolver conversar com os partidos e eventualmente até montar uma coalizão no estilo tradicional. A ferramenta está à disposição dele, né? Um cenário diferente, onde o presidente sofre com a aprovação no Congresso, é um cenário de comunicação direta com o público, prevalecendo aí esse jogo de desinformação que, né, ou seja, tornando a campanha algo permanente, meio nos moldes do Lins, por isso eu lembrei do Lins, uma espécie de governo de fato plebiscitário, né, que se conversa diretamente com a população, eventualmente transferindo a culpa de tudo que não é feito para o legislativo. E isso eu acho especialmente temeroso. O Lins já achava, não é só a minha opinião, mas eu acho que isso pode ser bastante complicado. E aí tem uma outra questão, né? Quanto tempo, num cenário de comunicação direta com o público, onde eu permaneço em campanha, crio fatos, né, para desviar a atenção do público, pode resistir? Será que aguenta 4 anos de governo? Eu não sei. Acho que é isso. Acho que assim, não acho que seja, não tem nenhuma certeza aqui. Acho que o cenário está completamente aberto, mas eu acho que o cenário que está se desenhando é um cenário de descoordenação absurda. Assim, não estou vendo ninguém de fato assumir a ideia de que conversar com o legislativo é importante. Isso me preocupa especialmente nesse momento onde a política em si está tão deslegitimada, né? Uma coisa que eu acho que eu já falei inclusive aqui nessa posição
a gente pode não gostar do legislativo, eu particularmente não tenho nenhum amor por esse legislativo que está aí instituído, mas não existe democracia sem legislativo. É isso. Obrigado, Andréa. Vamos abrir para perguntas aqui. Eu queria colocar uma inicial aqui para sustentar o debate. Queria fazer um rápido comentário e terminar lançando uma provocação para vocês dois aí, que também é uma provocação para mim, como jornalista, que não viu o que estava acontecendo. Eu estava listando aqui, a gente, enfim, os dois colocaram muito bem aí todas as mudanças de coordenação, de formação de governo, que ele vem colocando, esse desprezo, acho que a palavra é essa, desprezo que ele tem pelos políticos tradicionais, né? É um governo que, por exemplo, de antemão já está descartando Rodrigo Maia e Renan Calheiros presidindo a Câmara e o Senado, que são duas pessoas que entendem do jogo, que sabem manejar um plenário, etc. E ele tem uma pauta legislativa de início de governo, que eu estava escutando o Cláudio falar aqui, eu fui listando, e é impressionante o que esse novo governo quer aprovar, quantas prioridades ele tem para aprovar no começo do governo, e eu fico me perguntando como é que ele vai conseguir fazer isso, ainda mais num cenário como ele está montando a sua articulação política. Então, só para a gente listar rapidamente, tem toda a pauta econômica do Paulo Guedes, autonomia do Banco Central, novas regras para o pré-sal, desvinculação orçamentária, que é uma coisa importante para eles, reforma tributária, reforma previdenciária, privatizações, a tal da carteira verde e amarela. Cada um desses itens é um projeto, seja projeto de lei, seja uma PEC, e ele coloca isso, todos eles com prioridade. Aí tem a pauta do Moro, que é a PEC da prisão na segunda instância, que eles querem cristalizar na Constituição para evitar o risco de que o Supremo mude, elevar penas para corrupção, mudar regras de indulto, facilitar a cooperação internacional. O Moro tem aquelas medidas que a Transparência Internacional defende, e que ele vai ser um ministro fortíssimo, obviamente, e ele vai colocar isso com muita força, vai ter força política também para tentar levar isso a cabo. E tem a pauta cultural, escola sem partido, redução da maioridade penal, mudança no desarmamento, mudança na lei Rouanet, talvez mudança na lei do aborto. Então, todas essas, ele tem todos esses frentes abertas aí, que ele promete atacar todos de uma vez, e a gente sabe que a cartilha da articulação política você tem que focar. O Temer fez isso bem, né? O Temer focou. Primeiro eu vou atacar o teto do gasto, aprovou. Próximo, reforma trabalhista. Próximo, tentou previdenciar, não conseguiu, mas enfim. O fato é que o Bolsonaro está abrindo essas frentes todas. Mas a provocação que eu lanço, inclusive a mim mesmo, é a seguinte, enfim, as duas falas aí tiveram muito saudável ceticismo com relação a esse modelo. Será que a gente não está, de alguma forma, exagerando um pouco no ceticismo? Será que a gente não está, e aí eu me coloco também como jornalista da Folha de São Paulo, que também viu a manada de elefante passando na frente e não percebeu, a gente de novo não está subestimando o capitão? Será que não existe um novo modelo? Assim, eu acho que está claro que ele está prometendo mudar o modelo, né? E está fazendo isso por enquanto, pelo menos. Então você pega na campanha, todo mundo pensava, esse cara não vai longe, ele não tem tempo de TV, não tem base aliada. Ganhou como um fenômeno eleitoral. Aí chega na formação do governo, esse cara vai tentar formar um governo sem partidos, não vai conseguir. Conseguiu. Agora vem o governo. Esse cara não vai conseguir governar. Será que ele não vai conseguir? Será que não há coisas que podem substituir esse modelo? O carisma pessoal dele, a força eleitoral que ele vem, as redes sociais, as legiões online que ele tem, o cenário econômico que deve melhorar um pouco no ano que vem, até por inércia. Será que a gente não está, de uma certa maneira, exagerando e achando que não tem chance de dar certo e talvez tenha? Claro. Eu queria fazer uma pergunta na mesma direção que a sua, então já queria aproveitar. Tem um deputado em Minas Gerais que criou um aplicativo que ele apresenta como uma coisa muito moderna. É um aplicativo por meio do qual os eleitores dele, que mostrou, 5 mil pessoas mais ou menos acompanham, dizem o que ele vai votar.
Então ele já mudou de posição Delegado. 3 vezes em relação aos votos que ele tinha inicialmente por causa desse mecanismo. Então, na mesma linha que você estava falando, essa foi uma campanha feita, e como também foi a campanha do Trump, uma campanha feita com base nas novas tecnologias e numa nova maneira de conformar opiniões. Então, há também novas tecnologias disponíveis para gerar apoio num gênero de plebiscitarismo, não que nem lá aquele do Lins, mas nesse de que de repente, que nem no Black Mirror, aquele primeiro episódio do Black Mirror, certo? Então, aquele que o primeiro-ministro do porco. e o porco, exatamente. Olha o spoiler, hein? Então você tem que, eu acho que a gente precisa considerar as possibilidades de sucesso nessa direção, se valendo dos novos mecanismos que ele usou na campanha. Eu também acho que estúpido ele não é. Acho que a gente realmente subestimou, né? Acho que aí, em geral, analistas, dos outros partidos, ninguém chega aí assim. Agora, então, nessa chave, estúpido ele não é. A outra chave talvez seja mesmo. E aí, com esse monte de militares, vocês não mencionaram aqui, mas assim, um fantasma que ronda a cabeça de todo mundo, pelo menos da minha geração mais velha do que eu, é que isso realmente pode vir, se ele for barrado pelo Congresso ou por órgãos de controle, etc. Como é que vocês veem a possibilidade de endurecimento desse governo de fechamento? Uma vez que o cenário internacional é muito favorável para isso agora, né? Você tem uma coalizão assim, de direita muito possível. Quem quer responder? Cláudio. Eu ia só pegar uma carona. Não, mas é bom, acho que as duas coisas complementam. Bem, já que eu comecei hoje fazendo um disclaimer de que nós somos péssimos de prognóstico, né? E eu falei tudo numa outra linha, posso falar, mas pode ser essa também, né? Não, eu acho que, veja, as coisas estão, em uma medida, em aberto mesmo, né? Realmente, acho que vocês dois têm muita razão. Nós tivemos uma campanha que fugiu muito às expectativas que se tinha antes, né? Claro, a gente sempre pode encontrar explicação circunstancial. Ah, mas teve a facada, e com a facada teve a exposição espontânea de mídia, que realmente foi um fato. Ele teve uma exposição espontânea de mídia que nenhum teria. Agora, eu não sei se sem a facada o resultado também não teria sido parecido, sabe? Eu tenho às vezes a impressão de que isso era uma onda que vinha independente. A facada certamente, eleitoralmente, não atrapalhou, ajudou. Mas... Posso só fazer um parênteses rapidíssimo? A facada, na minha opinião, e eu ouvi de algumas pessoas falando em off, obviamente, foi uma bênção para a oposição. Por exemplo, o pessoal do PSDB, né, o pessoal do Alckmin fala assim, mas a facada, a gente não conseguiu. Perdemos por causa da facada. A facada virou um bode expiatório. Bode expiatório, a facada... Perdemos por causa da facada. Isso. Pode ser, né? Enfim. Mas eu acho que realmente há um fenômeno novo, inclusive eleitoral, e aí acho que você chama a atenção para um dado importante, que é o seguinte: a gente tem uma onda internacional de políticos desse perfil que avançam, né? Quer dizer, a gente tem uma onda internacional, inclusive, de coisas que não são só de políticos desse perfil, mas de políticos antipolítica tradicional, mesmo que muitas vezes venham dela. O caso do Macron é uma coisa. Com isso que agora está acontecendo na França, a gente não sabe se, na realidade, não está jogando água no moinho da extrema-direita francesa também. É possível. Agora, dá para contornar essas dificuldades com esse misto de coerção via sociedade, né? Essa base de difusa de apoio, redes sociais, meios eletrônicos, os mais variados, acho que não só. Nesse caso aí que você está mostrando é um mandato vinculado, né? Por meio eletrônico. Ok, né? Engraçado, né? A gente volta ela lembrou do Lins dos anos 70, estou lembrando do Bob também, mais ou menos da mesma época, né? Ou um pouquinho depois, falando, numa democracia cibernética as pessoas vão poder votar de casa. Não necessariamente votar de casa também é possível, mas você tem outros meios como esse. É possível que isso contorne? Veja,
eu ainda enxergo nas capacidades institucionais do Legislativo, da forma como está posto, dos partidos e da própria questão do tempo, né? Precisa ver quanto tempo a lua de mel do presidente com a sociedade, que permite a ele mobilizar esse tipo de apoio na sociedade, pressionar os políticos a aprovarem. Isso acontece sempre, talvez aconteça com mais força ainda agora, não sei se para toda essa agenda, que realmente é muito congestionada, mas pelo menos para algumas das coisas de maior apelo. A reforma da Previdência, não sei se as pessoas vão se mobilizar muito, mas a segunda instância, e você pode muitas vezes cativar público numa coisa e abrir espaço para outra, fazer agendas, não necessariamente de você congestionar a sua pauta, mas de você usar uma como alavanca da outra, né? Eu acho que isso é possível. E claro, e aqui a palavra vale mais, em última instância, você tem a pressão dos militares, né? Então, só que eu ainda vejo os militares, eu tenho realmente mixed feelings aí a respeito dos militares. Eu não sei exatamente se eles são mais espada que ameaça ou se eles são uma instituição conservadora, aí sim, no sentido próprio do termo, de falar, olha, vamos com calma nisso aqui. Eu acho que eles podem ter esse duplo papel. E eu, sinceramente, não saberia dizer nesse momento qual desses dois papéis tende efetivamente a prevalecer. Agora, acho que é isso. Uma onda de rejeição política tradicional, redes sociais, carisma do presidente, que eu acho que é um aspecto importante. É possível que ele contorne. Agora, acho que tudo isso tem que ser associado à variável time, né? Eu não sei o quanto tempo ele consegue fazer isso. Agora, é claro que se ele fizer isso, aproveitar o momento inicial e a partir daí se reforçar, e a gente já viu isso em outros lugares, mesmo sem todos esses recursos que a gente está enfrentando agora, pensar o próprio Chaves na Venezuela. Ele dá uma volta no sistema, aproveitando a popularidade inicial e a partir do momento, vamos dizer, você chegar a uma situação de não retorno. A Turquia eu acho que é uma situação um tanto quanto diferente pelo próprio histórico da Turquia, né? Mas Hungria, Polônia, a gente tem visto coisas parecidas acontecendo em outros lugares e um presidente que pode de alguma maneira controlar. Eu não acho que é tarefa simples, mas é uma possibilidade. Eu vou começar igual o Cláudio, assim, na verdade, assim, enfim, o momento é incerteza total e absoluta, né? Assim, ele está se apresentando, ele está pensando, ele está montando o governo a partir de um modelo novo, que a gente desconhece. Não é que a gente desconhece no Brasil, não tem referência para lidar com o que ele está fazendo em nenhum lugar. Assim, o que a ciência política diz é que precisa de partido. Qualquer outra coisa fora do partido é até negativa, né? É mal vista dentro do conjunto da ciência política. Então, assim, não tenho referência para lidar. Existe a possibilidade de um modelo novo? Sem dúvida. Existe a possibilidade de um modelo que a gente nunca previu, nunca se deparou com ele. O que isso significaria exatamente? Assim, não consigo imaginar em nenhum modelo novo proposto assim, um congresso pacífico que vai lá e diz assim, não, claro, você foi eleito pela maioria da população, estamos aqui, vamos te aplaudir. Não é esse o papel do congresso também, né? Mas os atores que estão lá faz uma analogia com o que era o Congresso Constituinte, que tinha ali um conjunto de atores que tinham uma ideia sobre a responsabilidade do papel que eles tinham naquele momento específico de transição e que eventualmente abriram mão de questões no processo de negociação pelo bem maior, que era preservar aquela democracia recém-instituída, certo? Tinha ali talvez seja uma visão saudosista ou, enfim, pouco realista do Congresso, mas eu tenho a impressão que tinha uma certa nobreza naquele Congresso. Não sei se era generalizado, mas tinha uma certa nobreza naquele Congresso. Não é esse Congresso, né? Eles vão aprovar só pelo bem do país alguma coisa? Não acho. Aí vem a questão do modelo novo, né? Então, o modelo seria fazer um processo de campanha permanente, usando as mídias sociais, usando esse carisma que ele tem, esse conjunto gigante de seguidores que ele tem, para ficar pressionando o legislativo a fazer
o que deve ser feito. Acho que pode funcionar para algumas coisas, mas qual é o prazo de validade nisso? Dá para pensar um terceiro modelo. Assim, então, isso tem prazo de validade, sei lá, 1 ano, 2 anos, não importa. Tem um prazo de validade. Assim, o que acontece quando ele deixa de ser capaz de atrair esse conjunto do público? Talvez ele possa ser o tipo de pessoa que cria fato. Então, você pega um tanque do exército, sobe uma comunidade no Rio de Janeiro e mata um monte de gente. Acho que é uma possibilidade de governo com o público, onde você fica reativando esses vínculos, não a partir de políticas específicas, mas de factóides. Tem um bonapartismo high-tech. É que o Trump tem muito mais constrangimento institucional. Exatamente. A gente aqui não tem tudo isso. É esse o ponto, certo? Dado que a gente não tem tudo isso, ou que os constrangimentos institucionais aqui são muito menores, qual é a capacidade de resistência que as nossas instituições têm para um cenário desse tipo? Eu não sei responder essa pergunta. Também não sei, a coisa dos militares, eu também não sei responder. Assim, essa preocupação ronda, fantasma, ronda. Eu não tenho clareza sobre como os militares se veem. Eu tenho um pouco essa sensação. Na verdade, eu tenho me apoiado em vários atores esquisitos do ponto de vista normal. Assim, Olavo de Carvalho. Mas eu fiquei feliz com a moderação que a bancada ruralista fez às propostas do Bolsonaro. Vocês pensaram no primeiro momento que o Ministério do Meio Ambiente ia desaparecer e aí vem os ruralistas, né? Falavam assim, não, peraí, não é bom pra gente isso aqui. Então, assim, tem atores moderando o Bolsonaro que não são atores que a gente esperaria que moderariam ninguém. O próprio Olavo de Carvalho é contra a escola sem partido. O próprio Olavo de Carvalho é contra a escola sem partido. Mesmo há uma fragmentação entre eles também. Há Exatamente. divergência entre eles também. Sim, Há exatamente. fissuras ali. Ele e aí, contra o caminho legislativo, né? Da escola sem partido, não contra a Não, ideia. ele é a favor de você fazer algum tipo de cabresto ali na esquerdização, mas ele é contra esse... Agora também não oferece outra alternativa, então na prática... na verdade, ele falou sobre escola sem censura, né? Exatamente o que isso significa, eu não faço nem ideia. Mas assim, se os militares... E aí esse cenário coloca a gente numa situação muito curiosa, né? Porque você fala desse, será que tem uma possibilidade de endurecimento do governo com os militares? Não me parece uma coisa completamente... enfim, fora da possibilidade do mundo atual, né? Aí o Cláudio fala, não, eles vão moderar. Eu falo, isso não é. Eu concordo. Eu não tenho certeza. Exatamente. E aí a gente está num universo onde você tem milhares de possibilidades. As minhas vão de um governo ruim, muito ruim, assim, tipo Collor, desorganizado, faz uma coisa um dia, volta atrás, difícil, né, e tal, até, enfim, um cenário onde o governo endurece. Eu não vou falar em voz alta, não. Por favor. Tenho 2 perguntas, na verdade. A direita tradicional foi duramente punida pelo eleitor e isso favoreceu o Bolsonaro. Isso em si não deveria ajudá-lo a ter uma maioria parlamentar, simplesmente porque eles foram derrotados, quer dizer, os que foram reeleitos ou eleitos devem agradecer a Deus que ainda sobreviveram a esse tsunami. Essa é a primeira coisa. E segundo, em relação ao Moro, o professor Couto disse que ele sabe trabalhar no limite, ou talvez até mesmo acima do limite da legalidade. Isso significa que ele vai endossar as propostas completamente de negação total dos direitos humanos em relação à questão do combate à criminalidade e aos movimentos sociais, ou pelo contrário, como dizem alguns, ele vai moderar o Bolsonaro? Juntar mais, né? Tá. Juntar mais uma ou duas, por favor.
Não, pode Pode perguntar. Eu gostaria assim, vocês falaram, acho que desse cenário que está se formando, está nebuloso, mas, de novo, eu só queria voltar para a questão do eleitorado e essa questão do apoio, que é o eleitorado neopentecostal. Esse eleitorado vem crescer, quer dizer, não vem de agora, né? Se a gente pensar, esse novo espírito, novo gás, para lá de, como você falou, para lá de ultraconservador, enfim, vai se formar na cidade do Rio de Janeiro a partir do meados dos anos 70, com esse neopentecostalismo, que a gente tem que lembrar que o Cunha veio de lá, o Bolsonaro cresceu lá, e me parece que esse novo espírito ele vai ser fundamental para o apoio desse novo governo. Então, assim, vai precisar nem fazer fake news, nada disso, porque é tão de cabresto. E aí a minha grande preocupação é essa, quer dizer, ele me parece que ele vai aí surfar numa boa a partir do momento desse novo espírito neopentecostal, que é um eleitorado de cabresto, para lá de conservador, e que vai apoiar. Porque toda hora um dos discursos do Bolsonaro é: olha, eu peguei o país quebrado, o PT quebrou esse país, e isso a imprensa ajudou muito, a gente tem essa visão que um país quebrado, e a partir daí eu gostaria de saber como é que vocês veem a impressão que me dá que a minha grande preocupação é esse novo espírito, e aí vem a questão das guerras culturais, esse novo espírito para lá de conservador do eleitorado neopentecostal, que é enorme, né? E que passou por cima dessa direita conservadora ou um centro, né? O PSDB se ferrou, por exemplo, né? Que ajudou nesse golpe e tomou, né? Eu gostaria de saber como é que vocês veem essa questão desse eleitorado que vai ser a grande base, né? E aí não precisa, claro, as questões que você pôs a respeito lá dessa nova tecnologia, concordo plenamente, mas a impressão que me dá é que ela só vai facilitar algo que já está aí. Né? Então eu queria saber como é que vocês veem isso. Mais uma? Uma um pouco na que ela fez, que eu acho que da direita tradicional derrotada, mas eu acho que tem uma coisa que nesse movimento internacional está aparecendo, isso quando a gente trouxe no último debate com o Marcos e o Sérgio Fausto, isso apareceu um pouco, ainda estava na eleição, né? É que essa onda tem algo de assustador, que não parece ser simplesmente uma onda de direita, porque às vezes nem como direita isso aparece, mas pela primeira vez, estou aqui falando, mas parece que no pós-guerra, você começa a ter um abalo democrático. A ideia de que instituições democráticas amplas de controle, não é só o sistema presidencial, é a imprensa, os cânones do debate público estão sendo questionados nesse país de maneiras diferentes. Então, se abala a ideia de verdade, se abala a ideia de debate racional. Então, essa direita que perdeu é uma direita que apostava um pouco nesses cânones. Vamos ganhar o debate, vamos... Então, me parece, isso é um pouco assustador, porque o Trump faz isso também. Não é que o Trump não tem um discurso apenas de direita, ele fala assim, Washington Post, CNN não responde, CNN, né? Você não está falando de qualquer... Né? Não, então, isso tem uma tentativa de descreditar. O ponto agora do Macron, que o Paulo já levantou, ser chamado de socialista globalista, e a direita está tentando comprar a manifestação lá, que tem uma complexidade, dizendo assim, é o fracasso do globalismo. Porque o Macron seria o PSDB, vamos dizer assim, quer dizer, na lógica deles, mas chamam de... Então o comunismo virou só um nome que você dá. E aí o segundo ponto que me preocupa, porque aí os modelos, acho que a gente, cientistas políticos talvez precisem um pouco, né, estão todos nós ciências sociais, mas tem uma coisa de modelos, sabe assim, o modelo funcionava até a hora que ele parou de funcionar, né? E aí é meio como um carro, né? O sistema funciona até quebrar. E acho que aí tinham vários indícios de que essas coisas... Quer ver um paralelo? O crime, né? Tinham várias formas de funcionamento que eram consideradas regras básicas que nenhum criminoso quebrava. Veio o primeiro comando da capital e reensinou todo mundo e falou, as coisas mudam, né? E o Moro agora, por exemplo, na questão do constrangimento que ela está levantando, a Senad, não sei se vocês viram, quer dizer, do ponto de vista institucional, está fazendo uma maluquice. Eles não estão dividindo a Secretaria de Drogas, uma parte para os Marterra, segundo o Onix, para tratar de drogado. E a parte de repressão de oferta ficaria com o Moro, que é o que ele quer. A Senad já tentou, o Fernando Henrique tentou fazer isso com a Senad lá atrás, que era criar um DEA, que era um órgão que tinha poder policial. Não conseguiu, mas agora o Moro tem a estrutura na mão. E a gente pode ver uma coisa nova de funcionamento do sistema. Estou chamando atenção para isso. Assim,
que o Fábio está levantando. Será que não tem uma coisa realmente nova? Que você fala, não vai dar certo, vai ter que fazer uma lei nova, os martelos, assim, não vai dar, isso vai dar briga. Tá, mas e se tem um sistema novo que está se desenhando de governança? Então, um pouco assim, por vez da ciência política. Será que já não está, com todos esses exemplos, Hungria, Polônia, não está na hora de entender esse sistema novo, de tentar ver como é que ele funciona? Quem quer começar? Cláudio? Difícil, né? Responder. É, só para... É. Vamos lá, deixa eu tentar juntar um pouquinho as questões para responder mais rapidamente e mais consistentemente. Acho que tem duas coisas. Uma é essa da direita tradicional, do eleitorado neopentecostal e desse novo... Você que falou em Zeitgeist, né? Mas você também lembrou a coisa do abalo democrático. Eu acho que existe um pouco dessas coisas todas, né? Talvez a gente tenha uma questão mais geral e uma questão, digamos, local, né? Acho que a questão local tem a ver com o seu ponto, né? Que é o de que aqui, digamos, essa onda antidemocrática, que eu talvez chamasse até de anti-iluminista, eu entendo que ela é muito nessa linha. Ela é irracionalista, né? Quer dizer, nega a verdade, nega a ciência. Não é à toa que a gente sempre faz aquela analogia muitas vezes jocosa, quer dizer, sempre jocosa, meio galhofeira, quando, por exemplo, fala do Olavo de Carvalho e outros do tipo, como se eles fossem terraplanistas, né? Porque tem um elemento irracionalista aí, né? Uma negação da ciência, uma negação do racionalismo e uma negação, inclusive, não só do ponto de vista, digamos, da ciência como método, né? Mas inclusive do ponto de vista também existe um irracionalismo de fundo aí. Ao sentido do anti-iluminismo que lá os frankfurtianos já apontaram. Acho que a gente tem um pouco dessas duas coisas. E claro que a religião pode ser um veículo interessante para isso, mas não é só ela. Vou dar um exemplo. A gente está falando, e aí juntando essa coisa de ser direita ou não ser direita. O chavismo estava cheio desse tipo de elemento, né? As teorias conspiratórias a que o chavismo fazia referência, né? Aquele discurso completamente amalucado do Chaves, que depois desemboca no Maduro falando que viu a imagem do Chaves no metrô, do passarinho, né? Que parece uma coisa estúpida, né? E irracional, mas não, e vamos dizer patética, mas tem um elemento mistificador aí, né? Que eu acho que combina muito com as lideranças carismáticas, mas combina com esse ideário de que você tem que negar esses modernos, esses cientificistas. Aliás, quem que andou falando em cientificista? O ministro da Educação que vai controlar o ímpeto cientificista das escolas. Isso. Puxa, mas então o que é? A gente vai ter criacionismo agora? Então eu acho que você tem uma onda que é mais geral, que é anti-iluminista mesmo, e que pode vir pela esquerda, como o chavismo, que me parece que é profundamente anti-iluminista também, ou pode vir pela direita. Acho que a direita, quando junta a questão da religiosidade, dos valores e tudo mais, é talvez mais propícia a isso, né? E nessa tradição irracionalista da direita que remonta ao fascismo, que aparece agora nesse novo fascismo europeu, e o Bolsonaro e os seus filhos, né, o tempo inteiro apontando nessa linha, né? Então, realmente, acho que existe um fenômeno novo, que não é só direita, mas que no nosso caso e me parece que é até o mais frequente, né? Não é só que o chavismo é muito peculiar à Venezuela. Você mesmo quando vai para a Bolívia é uma outra coisa. Tem lá a coisa da Pachamama, ok, mas não é... Mas aí você tem uma questão de cultura local, eu acho que é um fenômeno diferente, nessa crítica ao globalismo, ao climatismo, é tudo tão absurdo do ponto de vista científico, do ponto de vista de um argumento racional, que a gente fica meio sem norte, e aí não é à toa que a gente tem dificuldade de entender o fenômeno. De alguma forma, a gente está ainda trabalhando dentro do outro parâmetro. Acho que isso é uma coisa. Com relação ao papel do Moro, né, do limite da legalidade, se vai endossar as políticas anti-direitos humanos, eu não vejo no Moro um defensor dos direitos humanos. Não consigo ver isso. Talvez ele seja mais do que aparentou até hoje. Talvez, vamos dizer, para além de um certo limite que gente nesse governo seja disposta a ir, até o Moro fala, não, pera, aí também não. Algo como eu enxergo nos militares, uma certa preocupação em ter, vamos dizer, certos limites, embora no caso dos militares parece que tem a ver muito com a ideia de ordem mesmo.
né? Ideia de preservação das instituições, preservação da hierarquia. Como o Moro é um herói moralista, né? Um herói moral, quer dizer, é um purificador, ele tem um pouco essa trajetória, algo meio jacobino, como diz, já que a gente falou de iluminismo, vamos pegar um exemplo contrário, né? E às vezes até no meio do iluminismo surge isso, né? Não vejo nele como um moderador, acho que tem de ser muito mais quem encontra o caminho para um endurecimento com o crime, e o crime de todo tipo. Porque crime é crime, digamos assim. Tanto faz se é crime do colarinho branco, ou se é o tráfico, ou se é a criminalidade comum. E uma vez que você entra nesse governo, você sabe que é um governo que tem posições relativas à maioridade penal, ao excludente de ilicitude. Ou seja, tem tantas questões aí. É difícil achar que o Moro entrou nesse governo sem saber que essa agenda também está ali presente, que como ministro da Justiça, que vai cuidar inclusive da área de segurança pública, ele não vai ser responsável por isso. Então me parece que ele é muito mais um facilitador, e ele sabe como facilitar nesse sentido, como viabilizar, como dar forma legal àquilo que pode ser percebido como excepcionalidade. Inclusive da forma legal, eventualmente aprovando nova legislação. Mas aí você vai ter uma discussão de fundo, você pode discutir a constitucionalidade disso, você pode discutir mais do que a constitucionalidade fria, vamos dizer, à luz da letra da norma constitucional, você pode discutir se princípios constitucionais estão ou não sendo respeitados, mas a gente viu os limites sendo esticados nos últimos anos, em nome desse combate à corrupção, inclusive. A gente viu nessa semana, na fala de alguns do juiz supremo, né? Exatamente esse discurso. Se é para combater, é quase dizer para combater inclusive o ministro iluminista da vanguarda, né? Para combater a corrupção tudo vale, só faltou dizer isso, né? Porque ele chegou muito próximo desse argumento. Então não me parece que no caso do Moro haja grandes problemas desse ponto de vista. Vou começar pelas mais fáceis, ou pelas que eu acho que são possíveis de ter algum pensamento sobre. A direita tradicional derrotada na eleição, né, o PSDB e PMDB, acho que isso representam, acho que é deles que você está falando. Mas também são os supostos partidos do centro que, na verdade, são fundamentalmente de direita, são chamados de centro, Sim. Porque são fisiológicos, quando a esquerda chegou ao poder, eles também endossaram, né? Mas eles não tem nada de centro, são de direita, é a direita tradicional, PP, ACP. Sim, direita e esquerda é uma questão relacional, né? Você tem o PSL na direita, eles parecem até bem de centro. Mas eu concordo com você, eles estão bem mais à direita do que no centro. O fato de você ter um conjunto de parlamentares tradicionais da política sendo derrotados na eleição é uma mensagem que o eleitor passou no tempo 1 da eleição 1. Depois a gente tem 4 anos de governo. Como que esses parlamentares vão introjetar dentro deles essa mensagem que foi passada é uma pergunta. Eu não sei se eles vêm mais imbuídos de um espírito de temos que aprovar a agenda do Bolsonaro, senão seremos punidos na eleição. Também não sei o que isso significa em termos gerais dessa agenda complexa, assim, né? Então, o que é certo é que esse Congresso é muito mais parecido com o Bolsonaro do que o Congresso era parecido com o Lula, por exemplo, em termos de preferências políticas gerais. Concorda? Não. Concordo. Tá. Mas isso significa uma agenda muito restrita, né? Num conjunto da agenda que não entra em reforma tributária. Reforma tributária, gente, é um negócio de uma complexidade, nem o Fernando Henrique nem o Lula conseguiram aprovar isso. Porque, de novo, tem a questão da multidimensionalidade. Você vai tirar um imposto daqui que beneficia o Estado X ou Y mais do que o Estado B ou C, mas você vai compensar com outro. A lógica da estrutura e do que você tira de um e dá para o outro é extremamente complexa. Então, assim, vão ter deputados não interessados em aprovar por muitos motivos. E aí não adianta só ter preferências similares, inclusive porque essas preferências são restritas a um conjunto de políticas específicas.
Se o fato da eleição ter tirado políticos tradicionais vai fazer com que eles sejam mais incentivados para apoiar a agenda do governo, acho que é uma questão aberta, mas eu não vejo o Congresso funcionando desse jeito. O Congresso não funciona desse jeito. Você tem lá um conjunto de atores que estão lutando pela sobrevivência política, querem levar um conjunto de recursos para os seus respectivos distritos eleitorais, têm pretensões na carreira que independem do Bolsonaro, né? Acho que parte deles talvez se comporte, assim, tenha algum alinhamento com a argumentação do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, na conversa com o presidente do Senado, falou para ele que ele tinha que aprovar a reforma da Previdência, senão o PT voltava, né? E o presidente do Senado falou assim, isso não é problema meu, certo? Então, acho que a outra parte está aí, não é problema deles. Então, não sei. O Moro deu uma declaração específica sobre movimentos sociais. Ele foi perguntado sobre se as ocupações, se os movimentos sociais que ocupam, enfim, terrenos privados deveriam ser considerados terroristas. Ele falou que terrorista é muito. E foi só isso. Mas criminoso talvez. Criminoso exatamente. Eu entendi assim, não, se terrorista é muito. Ele não colocou nada no... terrorismo acabou virando o quê? É um xingamento, né? É comunista, fascista, terrorista. Exato. Cada um tem um para o seu gosto. O Bolsonaro tem uma base super importante nos evangélicos, inclusive que forneceu um volume razoável, significativo de votos para ele. Concordo com você que esse eleitorado é um eleitorado um público relativamente cativo, né? Mas eu não tenho certeza que esse público seja do Bolsonaro. Uma coisa é o que o público do Silas Malafaia, outra coisa é o público do... Enfim, me vem outros nomes na cabeça, mas né, cada um desses... São Bolsonaro, né? Sim, eles estão. Base, por enquanto. Já estiveram com o Lula ano passado, né? Já estiveram com o Lula Edir ano Macedo e Silas passado. Malafaia já apoiaram o Lula, né? Sim, mas só que tem que, em questões ideológicas, é diferente. Tem que ver esse diferencial, senão vai botar todo mundo no mesmo balaio. Claro, né? estou dizendo, estou dando fato. fato. Como ele falou ali, se você tiver uma visão global da direita, claro. né? Pô, mas a própria Marina Le Pen falou assim, olha, esse cara não, então a gente tem que tomar esse cuidado. Esse pessoal é meio PMDB, eles grudam no poder. Mas me permite dar um ponto aqui, é que eu acho que os tempos são outros. Exatamente. Eu acho que os tempos são outros sobre dois aspectos. Primeiro, o PT, que foi apoiado pelos evangélicos lá atrás do Lula, é um PT no qual a pauta identitária, por exemplo, não estava, no que se refere ao governo, claro que você tinha isso nas bases, mas não estava apresentada de forma clara. Ela foi ganhando terreno ao longo do tempo e produziu essa reação. E os tempos são outros mundialmente, quer dizer, a gente tem essa onda, vamos dizer, conservadora em costumes, inclusive, emergindo para tudo quanto é lado. Então, talvez os evangélicos de 16 anos atrás estivessem menos conservadores do que estão os evangélicos hoje, sobretudo submetidos à afirmação mais clara de certas posições do que eles estavam sendo antes, quando você começa a ter políticas proativas nessa linha. O que eu queria chamar a atenção é que também esses evangélicos têm interesses específicos que podem ou não ser contrariados ao longo dos 4 anos do governo. Então, nesse primeiro momento, me parece que os evangélicos não estão super satisfeitos. Eles queriam mais espaço dentro dos ministérios. Sem dúvida, então reclamando. Então, o que isso significa, como isso se reflete depois no como essa base de apoio vai ser coordenada, é uma questão para ver. Vai que o Magno Malta vai para direitos humanos. O Magno Malta diz que é um que está super magoado, né? O que está falando é que uma assessora dele poderia ir. Uma assessora do Magno Malta. Teve uma entrevista longa do Magno Malta, ele falando isso, que estava super magoado e tal. Sobre o modelo, se o modelo funcionava até que parou de funcionar. Não sei. A ver. Você tem uma série de elementos novos que estão postos. O que
E aí, se vai surgir um novo modelo desses novos elementos que estão postos, é uma questão para ver mesmo. Assim. Não tem como a gente fazer teoria sobre o que não existe. Né? Acho que é maldade sua. Querer que a gente, de antemão, antecipasse uma questão que não estava posta. Então, assim, não estava posta no Brasil, não estava posta em muitos lugares. Assim, esse modelo não é um modelo do Brasil. Esse modelo é um modelo que vem resistindo à análise de um conjunto enorme de países. Estou falando do presidencialismo de coalizão especificamente, mas a gente não precisa falar do presidencialismo de coalizão. A gente pode falar dos modelos aplicados a países parlamentaristas, do modelo aplicado aos Estados Unidos. Assim, tem um conjunto de variáveis relativamente estáveis nas análises da ciência política que prometem produzir certos resultados, que vem produzindo certos resultados e isso faz 50 anos. Não é no Brasil. Então, assim, especificamente no presidencialismo de coalizão, a gente tem um conjunto de análises muito pequeno, de fato. Talvez o Brasil seja um país diferente. E talvez a gente vai descobrir que aqui a gente vai instaurar um modelo diferenciado. Mas a gente não tem nenhum elemento que diga que o modelo é novo. Eu até ia trazer da disciplina, até lá no final da apresentação, eu falei assim, não vou ficar mostrando isso de novo. Assim, continua tudo igual. O Temer continua com as mesmas altas taxas de disciplina, um pouco maiores que a média dos outros países, mas continua todo igual. Ele conseguiu aprovar uma grande parte da agenda dele, mesmo com todo o AUE. JBS. Exatamente, da JBS. Então, assim, continua funcionando o que devia funcionar. Agora é diferente esperar que isso fosse resultar na qualidade da democracia, em bons políticos, em negociações feitas só com coisas republicanas. Isso aí não é culpa nossa. Agora, vale a pena olhar nessa democracia? Se tirar essa variável... Agora, vale a pena olhar. Mas funciona em outros países, né? Funciona no Chile, sei lá. Então, as variáveis estão lá também. Eu acho que vale a pena olhar, André, nessas democracias de terceira onda, né, o que aconteceu, por exemplo, em países que também vinham funcionando com um sistema político, partidário, claro, jovem como o nosso, certo sentido, com seus problemas, mas que vinha funcionando como Polônia e Hungria, né, que tiveram uma transição lá no começo dos anos 90, então não é tão depois da gente, e degringolou agora. Qual foi o mecanismo de degringolar? Acho que vale a pena. E esses partidos também não chegaram ao poder com uma ampla maioria. Em dois países que eram do bloco soviético, tinham também essa... Exato. Especificidades locais nas suas... Claro, sempre vai ter especificidade local, né? Talvez essa que seja a dificuldade, as especificidades... Mas do ponto de vista da dinâmica partidária e a ruptura dela por um líder bonapartista ou algo do tipo, ocorreu lá e cá. Ocorreu lá, quer dizer, cá não. Mas cá eu estou pensando na América Latina, né? Não no Brasil. Acho que do ponto de vista do rompimento do sistema partidário, não tenho dúvida, acabou. Não existe mais. Mas talvez o buraco seja mais embaixo, né? Porque o parlamento, o executivo, esse modelo político apareceu no século XIX, no final do século XIX. Concordo. As coisas acabam, o Estado-nação nunca existiu sempre. Então, olhar para a história mais comprida assim também embarca muito de molho. Eu fico lembrando dos analistas da Itália, né? Na época do fascismo, todos eles defendendo. Enfim. Talvez a gente esteja nesse. Tem aqueles. Eu estou tentando lembrar. O Mosca, que faz uma defesa, a instauração. Primeiro ele critica, depois ele se arrepende e faz a defesa. Exatamente. Enfim. Embora o novo não esteja anunciado, que está colocando, o chefe, o secretário de governo do presidente é o Santos Cruz, general, que vai cuidar da relação com o Congresso. Você acha que ele leu Figueiredo de Monte? A gente está no mundo do anticientificismo, né? Tenho certeza absoluta que não. Mas, segundo o Onyx Lorenzoni, não é ele quem vai cuidar do Congresso, né? É o próprio Onyx. Embora ontem o Bolsonaro já tenha falado, não é bem assim. Todo mundo vai cuidar. Ninguém sabe, na verdade, como é que vai funcionar essa... Excepcional. O general falou. Eles não vão praticar o toma lá da cá. Isso, mas aí eles vão ter padrinhos das obras. Isso. Aí eles vão ter uma distribuição quase que automática das emendas parlamentares. Então, assim, me parece que o que eles estão construindo a partir do discurso, eu não estou vendo o que eles estão fazendo de fato, certo?
a partir do discurso que eles proferem, é uma relação com indivíduos. São só 513 na Câmara, né? É fácil, certo? Super fácil. Aí eles vão pegar lá o grupinho de indivíduos padrinhos das obras e esses sujeitos vão ter que convencer todo o resto de que é bom aprovar a reforma da Previdência. Quase 600 caras se você juntar com o Senado. Assim, tem uma questão muito simples mesmo, assim, que eu não vejo como funciona e eu não estou vendo qual é o modelo que vai dar conta do processo de coordenação. Que esse processo de coordenação pode se dar em bases diferentes? Pode. Né? A gente toma decisões coletivamente em outras bases. Né? Aquele matemático Nash tem um experimento que ele fez com jovens universitários, que ele largou jovens universitários numa floresta sem dar nenhuma instrução para eles sobre como eles deviam proceder para sobreviver, digamos assim. E aí, rapidamente, o que ele notou é que eles formam coalizão. E aí ele queria modelar isso matematicamente, uma dessas coisas de final da vida. Senão, como que a gente modela matematicamente o fato de que pessoas soltas na selva rapidamente se unem, formam coalizões e grupos para coordenar o trabalho? Tem outros mecanismos possíveis para coordenação? Tem. Precisa ter alguma disposição dos atores para fazer uma última rodada, dá tempo? Mas na selva não tem mais estrutura mais uma ou pré-existente. duas aí. Na selva não tem estrutura pré-existente. Aqui tem, né? Mas provavelmente deve ter o mais bonito, o mais forte, o mais. Bom, entendeu? No final das contas sempre vai Mas ter hoje eu alguma. não passarei na comissão de ética. Não, é recente. A observação vai pegando esse último momento aqui da fala dos dois, essa estrutura pré-existente. Eu acho que em que medida que o grupo militar, nós estamos falando de generais do exército, que foram sendo mobilizados ao longo de um processo que não foi só na eleição, foi anterior. Vamos lembrar que quando o Sérgio Machado conversou com o Jucá, se falou que os generais estavam sendo consultados já. Estava alguma mobilização foi sendo feita. Quer dizer, eles são personagens de uma instituição que nunca saiu do cenário. Quer dizer, ela se recolheu e ela continuou se preparando. O fato de que o chefe do Estado-Maior se aposentou em agosto, se tornou assessor do presidente Supremo, para deixar a assessoria do Supremo, logo passado o processo eleitoral, para ser o ministro da Defesa, coloca no horizonte, pelo menos, a questão de que estrutura que está pensada, que estratégia, que horizonte de planejamento foi pensado no Estado-Maior do Exército. Então, seria interessante se a gente tivesse material, informação, e pensar todos os cenários que eles prepararam, porque esses caras preparam cenários. Eles estudam, eles testam, eles se organizam para agir. E dessa vez eles resolveram agir, porque o governo foi ocupado pelo Exército. Então a minha preocupação, a minha pergunta, o meu horizonte nesse quadro em que a política tradicional foi colocada em xeque, que houve uma dissolução das estruturas pré-existentes, em que a campanha eleitoral cindiu o país por uma estratégia que alimentou a esquizofrenia da fake news, do descolamento da realidade, da terra plana, dessa loucurada que ocupou o país e que estava sendo preparada antes. Porque você começa a procurar coisas sobre o Olavo, ele está falando isso há 5, 10 anos atrás. Em que medida que essa política nova que se coloca não é uma política que vai reativar a guerra? A gente parece que está num período de trégua, mas eu acredito numa guerra, no sentido da guerra não cultural só, mas da guerra política, que foi sendo o elemento que mobilizou e elegeu o presidente Bolsonaro. Quer dizer, Última pergunta. É uma coisa da guerra, no sentido de que, só dando um panorama, eu sou palmeirense, no domingo ele invadiu o estádio do Palmeiras, a convite da diretoria, claro, e cindiu a torcida do Palmeiras. Claro que ela não mas cindiu. E a guerra se manifestou ali. O Major Olímpio está ao lado do Bolsonaro no pódio, entregando as medalhas, as torcidas organizadas perceberam que elas vão ser criminalizadas, porque ele fez um projeto de lei propondo a criminalização das torcidas organizadas. Isso repercutiu na rua, só que ninguém mostrou as bombas de gás e tal.
a reação foi pancada. Isso já no domingo. Né? Então eu queria entender só se há algum tipo de investimento, investigação desse exercício dos militares, dos generais, porque não são pessoas que foram convocadas. O Estado-Maior do Exército planejou, organizou e tem um horizonte de alinhamento com o Trump, alinhamento com o Império Americano e com uma nova ideologia antiglobalista. Então não é mais por favor. ideologia e tal. Só para encerrar, então, mais uma, a gente... A dúvida desde o início dessa campanha é qual o apoio, o Bolsonaro tem o apoio das Forças Armadas ou apenas de uns, assim, militares de reserva, porque é tudo militar de reserva que está lá. Ele tem o apoio das Forças Armadas, assim, como instituição? Cláudio? Bem, vamos lá. Acho que são duas coisas. Bem, o planejamento eu não sei. Aí eu não sei mesmo. Seria interessante até ouvir alguém que conhece mais profundamente política militar e funcionamento interno das Forças Armadas para quando tiver que eu quero vir para ouvir, porque Faremos. né, não sei exatamente o quanto eles planejam. Não creio que são terraplanistas, tá? Esses militares. Né? Não vejo... Por isso que eu separei esses caras da coisa ideológica. Claro que existe uma sobreposição desses vários grupos, né? Até quando você falava dos filhos do André. Eu acho que não são o mesmo grupo, eles têm pontos de sobreposição. Por isso que eu diria que eles me parecem um cerne de racionalidade ali, até ao ser cada um ao seu modo, junto com os economistas. Né? Pode ter outros problemas, mas não são malucos desse ponto de vista, né? Como alguns são. E aí são mesmo. Agora, são conservadores? São. Entendo até que muitos embarcaram na candidatura Bolsonaro, e aí eu estou tomando um pouco por informações que eu tinha lá do começo do processo eleitoral, quando perceberam que ela ia decolar. No seguinte sentido, falou, bem, ele foi um dos nossos, se apresenta como tal, e nós vamos ser inevitavelmente associados a esse cara. Ou a gente cola nele de forma a ter realmente um papel aí, ou ele vai falar em nosso nome sem que a gente mande nesse governo. Então eu entendo que houve muito mais uma afinidade eletiva do que propriamente um apoio restrito. Quando você ia pro baixo oficialato e para aí você tinha mais apoio ao Bolsonaro. Não muito diferente, no certo sentido, do que ganhou junto a certos setores da sociedade de forma geral. Né? Agora, hoje embarcaram. Estão lá dentro. É claro que ele estava mais próximo deles do que o PT. Isso é inevitável, sobretudo depois de tudo que aconteceu e depois do que os próprios militares andaram fazendo, por exemplo, durante o processo de julgamento do Lula, né? Quando vem a público, falam que o Supremo tem que ficar esperto e coisas do tipo. Alguns dos que hoje estão lá. Agora, são terraplanistas? Não são. Né? O terraplanismo está no Ministério da Educação, está na chancelaria. Não me parece que está no meio militar. Pode ter um ou outro, mas não me parece que o general Heleno é um terraplanista. Não é. Eu digo que eles acham que a Terra é plana. Eles acham que a ideia da Terra plana é boa. Isso, mas eu não acho que nos casos dos militares você tem isso de forma relevante. De hidrogênio. Eles não querem apertar o botão, mas é bom ter. Ah, bom. Funciona. Se você for por aí. Cria política, ganha eleição. Bem, não sei. Aí, por isso que eu falei, não conheço tão a fundo, mas nunca vi posicionamentos desses altos oficiais que caminhassem muito nessa linha. Até recentemente a gente tem visto um pouco do contrário. O Mourão, por exemplo, também tendo um discurso mais moderado do que certos setores do governo. Acho que a gente tem que olhar também para esses sinais, né, e não só para o outro. Né? Então, eu acho que o apoio é esse, né, que era a pergunta dela. Né? Eu veria coisa dessa maneira. André? Eu concordo com o Cláudio. Eu acho que os militares talvez sejam os... como é que fala isso em voz alta? Sejam os personagens mais... racionais, ponderados, sensatos, alguma coisa desse tipo, dentro desse governo. É a rede de confiança dele, né? Do Bolsonaro, né? Tem um núcleo que ele percebe que tem menos
possibilidade de migrar para um lado ou para o outro. Tem ascendência sobre ele. Acho que isso é importante. É o É. único grupo que acho que tem real ascendência sobre ele. Se a gente dá uma olhada na agenda do Bolsonaro e essa coisa do Bolsonaro ficar indo às formaturas, toda vez que ele vai para Brasília, ele, né, toma café ou janta com... Assim, me parece que né, tem um sentido aqui, certo? É o Bolsonaro que vai ao Clube do Exército, é o Bolsonaro que vai, né, não é no sentido contrário. Acho que isso diz alguma coisa, pelo menos do ponto de vista simbólico. Depois de eleitos, nós da defesa fomos os mais prejudicados do ponto de vista do orçamento. Exatamente. Depois Ele de veste a camiseta. Tirar o tempo de gastos. Num certo sentido, colocar general é muito esperto da parte dele, porque são pessoas altamente qualificadas tecnicamente, não são políticos. Então você bota ali, e é difícil você criticar um general, né? Você criticar a escolha do general como uma pessoa inepta. O general pode ter chegado ao posto... Algo fez. Algo fez, eles são pessoas qualificadíssimas, tecnicamente falando. As ideias... Então, também está no grupo dos não demissíveis, né? Depende, eu acho que a caso de caso, o Heleno é difícil Heleno demitir. é Os outros dá para demitir. Não são tão conhecidos, o Heleno é mais difícil. Deixa eu colocar outro general. Então, você vai substituir, né? Quer dizer, cada general que você bota num posto desse é menos um aceno que você precisa fazer para o baixo clero do PMDB. Você bota o general e resolveu. Mas talvez seja menos votos que você tenha também no Congresso. Eu não saberia dizer qual é a relação de apoio do ponto de vista generalizado das Forças Armadas. Eu imagino que lá também você tem posições heterogêneas em relação à participação no governo Bolsonaro, e deve ter gente que não está gostando. Não acho que maciçamente a alta cúpula do Exército acha o máximo estar num governo, que pode dar certo, pode dar errado. A não ser que eles achem de fato que tem um controle sobre Isso é chuva? o governo. Ou e são das- generais? Talvez. Ainda não. São os generais? Eu queria só chamar a atenção para uma coisa. A gente está num novo cenário em muitos sentidos, mas também essa coisa do anti-iluminismo, da pós-verdade, etc., tem que ser entendida também do ponto de vista da política. Então, pensa, você falou do Bolsonaro e do recebendo a taça. Tem um ato simbólico no presidente escolher um lado, certo? Isso não é pouca coisa, gente. Assim, lembra do Lula, não sei Qual lado? quando? Do Palmeiras. Tudo bem, isso é bobagem, certo? Mas o Lula, quando foi no jogo Corinthians São Bernardo, foi com uma blusa dividida no meio. Metade de um time, metade do outro. Mineiramente. Mineiramente. Mas é que ele torce pro São Bernardo também. Ah, claro. Não, é verdade, ele é de São Bernardo. Mas essa verdade, não é a questão. A questão tem um Se processo... fosse Corinthians e Palmeiras, ele não botaria isso no jogo. Mas ele ia no jogo. Hã? Mas ela tem razão, ele não ia no jogo. Ele não ia Não, no não é no jogo. Exatamente. Ele ia torcer em casa, e todo mundo sabe que ele é corintiano. Mas tem um aspecto simbólico que o governo Bolsonaro perverte. Gente, não vamos voltar para o futebol. Estou chamando a atenção para um aspecto simbólico. Assim, o Bolsonaro perverte, o Trump faz isso. O que é a indicação de um cara acusado de estupro para a Suprema Corte? É uma perversão da ideia de política. Assim, o fato de que ele pode fazer absolutamente quase qualquer coisa. Então, ele pode falar quase qualquer coisa. Ele pode fazer quase qualquer coisa. Então, quando você caminha para esse lugar, o cenário é impensado. Não tem nada que ele vá fazer ou falar que, a princípio, desvirtue quem ele é, do ponto de vista da imagem que ele tem. Entendeu? Acho que esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Nesse novo cenário, nesse cenário cheio de novas coisas, que talvez venha um novo modelo. Gente, é isso. Então, vamos ver quanto a gente acertou, quanto a gente errou. Daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos. Obrigado a todos aí pela participação, pelo convite, pela presença.